AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Olá, eu sou Isaac Costa e esse aqui é mais um episódio do projeto AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos. Eu estou junto com o Marco Prado, Oi. você já conhece. Descansado. E nós estamos recebendo aqui hoje Orlando Júnior, gerente de certificação e credenciamento da Ancord. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite para começar aqui. Obrigado, viu? Nesse episódio, Orlando. Boa tarde, e eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante para a Ancord e para o mercado discutir a atividade de assessoria de investimentos, então só tenho a agradecer o convite. Vocês que estão tão aí engedrados com corretoras, né? Estão já bem difundidos no mercado financeiro, né? Acho que não poderia faltar aí dentro da sequência de podcast nossa aí, de pessoas falando aí, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que a Ancord não podia ficar de fora dessa. Mas, como nem todo mundo sabe quem é a Ancord, o que é a Ancord, o que faz a Ancord, então eu queria que você contasse para a gente, primeiro, quem é Orlando Júnior, um pouquinho da sua formação, do seu background, como que você chegou no mercado financeiro, como que você chegou na Ancord e o que é a Ancord? Boa. Sou Orlando Júnior, economista. O sotaque pode me entregar, mas porta-perna. Eu vim do interior, São Luís do Paraitinga, Belíssima interior cidade. de São Paulo. Na faculdade eu fui fazer estágio na Bolsa, isso começo dos anos 2000, 2003, 2004. Você fez estágio BMF ou Bovespa? BMF. Pô, na época do Garbato ali, Então, eu fiz estágio na área agrícola com o Luiz Cláudio. E na época o diretor era o Félix. Legal. Então, assim, faz um tempinho, né? Sim. A gente vai esquecendo E algumas aí você coisas. fez um estágio lá na Bolsa? Fiz estágio na Bolsa, daí da Bolsa fui para uma corretora de mercadorias. Fiz estágio na nossa caixa, quando existia a nossa caixa. Engraxava o sapato lá na Bolsa. Ó como faz tempo. E em 2011, quando saiu a instrução 497, eu fui convidado para construir a estrutura de certificação e credenciamento na Ancord. Isso que ano? 2011. Foi quando saiu a 497. Esse ano, né, foi o ano que realmente começou a dar um boom, né, nessa estrutura de mercado, porque teve acesso a muita gente, né, plataforma digital, começou a tudo ficar muito mais de fácil acesso. Então, acho que todo mundo começou meio que estruturar nessa época, né, as instituições. Exato, né? Você pega ali 2010, 2011, e daí com a mudança da norma em 2011, foi quando começou a se falar ainda mais dessa atividade do assessor de investimentos, que era o agente autônomo de investimentos. E a gente viu aí ao longo desses anos, principalmente depois de 2015, 2016, esse número aumentou ainda mais, e a gente fez também um movimento dentro da Ancord para fazer com que esse número também ampliasse, que era a mudança da forma com que a gente aplicava os exames, né? Porque até então a gente aplicava exame com um parceiro e a gente tinha, ao longo do ano, 8 exames e eram 4 exames em São Paulo e 4 exames em outras capitais, então assim, era bem restrito, né? Era bem restrito. Quem não estava no eixo Rio-São Paulo sofria para fazer a prova, porque tinha uma prova por ano para fazer. E em 2015 a gente começou a discutir com a FGV, em 2016 a gente implementou a parceria com eles, e a partir da parceria com a FGV são mais de 200 centros de teste no Brasil inteiro. Eu tenho prova todos os dias em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul.
Como assim todos os dias? Todos os dias. Você pode comparecer lá, a prova é eletrônica, né? Isso, a prova é eletrônica no centro de teste. Então, assim, eu tenho centros de teste que tem prova 2 horários por dia em São Paulo e Rio. Rio Grande do Sul tenho todos os dias um horário e tenho, né, no Brasil inteiro centro de teste oferecendo agenda para o exame. E 2020, por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar, porque diferente das outras certificações, a certificação do assessor, ela é obrigatória para poder exercer a atividade e, né, tem ali o arcabouço da CVM, então a gente precisava achar um meio de como que essas pessoas conseguem fazer prova para poder ingressar, Sim. sendo que elas necessitam desse passo. Então a gente sentou junto com a FGV, desenhou um modelo para oferecer o que a gente chama hoje de exame em casa. Então, eu quero ser assessor de investimentos, eu consigo ir lá e fazer uma inscrição, desde que eu tenha uma estrutura mínima, eu consigo fazer esse exame dentro de casa. E daí isso, assim, então... Desafio, hein? Nesse ano de 2020 para frente, a gente teve um outro boom nesse mercado de assessoria, também por conta dessas inovações e também a pandemia, apesar, né, claro, a gente não precisa nem ficar discutindo o quão ruim foi, mas ela trouxe um certo benefício, que as pessoas passaram a ficar mais em casa, e daí o que eu faço, né? Então, talvez eu consiga usar o meu tempo para estudar. Eu tenho pessoas que saíram do mercado, né, por conta de tudo que aconteceu. Então deixa eu ver uma atividade que eu consiga exercer. E estava ali. Então, acho que foram alguns fatores que favoreceram para que as pessoas pudessem se preparar para os exames, ver que existia essa atividade. A gente olha de 2018 e, assim, a gente começou falando aqui um pouco do meu histórico, falando de bolsa. Eu lembro que lá atrás a gente discutia muito, a bolsa quer chegar a 5 milhões de CPFs, mas isso há 20 anos atrás, discutindo. Demorou, e até 2018, e assim, de 2010 até 2018, ficou patinando ali nos 500, 600 mil e não saía daquilo. Sim. E de 18 para cá, assim, então a gente fala, em 4 anos, o mercado se multiplicou por 5, o que não conseguia fazer há um tempão. Né? Taxa de juros, então, plataformas eletrônicas, exato. Modelos mais agressivos de assessoria e investimento. Né? Então, eu acho que aconteceram algumas coisas que teve, então, esse movimento de aumento de investidores no mercado. E daí, até uma discussão que eu tenho com o pessoal da Bolsa, que é a discussão do ovo, da galinha, quem que veio primeiro? Veio essa onda do assessor e esse assessor trouxe esses clientes para o mercado, ou foram surgindo assessores, foram surgindo clientes e esses clientes precisavam ser ali atendidos, ser assessorados por alguém. Então, mercado, também preciso dessa mão de obra para poder atender esse volume de clientes que até então não tinha. As pessoas buscam a certificação antes do emprego ou emprego antes da certificação? Você sabe me dizer? Então, hoje a gente vê muito nesse mercado, até por conta de que é um mercado que continua em crescimento, as próprias instituições, elas têm oferecido conteúdo, curso, elas meio que acabam atraindo as pessoas para se preparar para o exame, para poder exercer a atividade. É um mercado que, assim, a oferta é muito grande. Então, se eu tiver capacidade, tiver perfil para essa atividade, tiver interesse, me preparar para poder, Você consegue, então, se colocar.
consegue É como colocar. se tivesse um processo de recrutamento amplo, Isso. a certificação está embutida em algum momento desse recrutamento. Então, quem conseguir se capacitar, passar no exame, é bastante provável que consiga se colocar dentro de uma instituição. É mais difícil você pensar num assessor que vai montar a sua própria empresa. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Do que não sei se você tem esse dado, ou até mesmo se esse dado é público, em linha da pergunta que o Marco fez, né? Que o Marco perguntou sobre emprego. E a gente sabe que o assessor, né, o antigo agente autônomo, ele era autônomo, porque ele exercia essa função de empreendedor. Em que medida você vê o perfil do assessor hoje como sendo alguém que está indo buscar o guarda-chuva de uma instituição versus alguém que queira ser um empreendedor com potencial até mesmo para ter um escritório que tenha uma plataforma por trás, mas cuja marca seja muito mais forte do que a da plataforma? Então, eu acho que o perfil desse profissional, ele já tem que nascer com essa visão empreendedora. Tá. Né? Porque, no fim das contas, ele é um empreendedor independente do momento em que ele está ingressando. É lógico que, no momento, no estágio zero ali, que eu passei na certificação, eu vou entrar no mercado, ou eu vou criar um escritório do zero e certamente ele nasce pequeno, ou eu vou entrar dentro de um escritório que já está estruturado e que atende aí as instituições. Mas ele já nasce como empreendedor, né? Eu costumo falar bastante, principalmente nas interações que eu tenho com os escritórios, com as instituições, com a própria ABAI, que esse profissional, ele tem que já ter esse perfil empreendedor, porque é ele que vai fazer a carreira dele ali, criar a carteira dele, né? Lógico que existem alguns tipos de profissionais então, que ingressam nesse mercado. Então, eu não tenho carteira, estou chegando agora, passei na certificação, mas tem ali um escritório grande, eu consigo entrar e fazer um trabalho mais operacional até para ir pegando, e o escritório também precisa disso, né? Mas, certamente, a maioria dos profissionais, eles entram porque, assim, eu tenho mesmo essa visão de que esse é um mercado onde eu vou empreender e o céu é o limite. É lógico que existe um caminho aí para se traçar, né? Mas... O céu está ali, mas tem uma escada, né? Não é um elevador, é uma escada. Exato. Você sabe que tem uns caras mais ricos do Brasil, foi o maior agente autônomo da história do Brasil. O cara se tornou os mais ricos do Brasil porque foi o melhor agente autônomo. Tem um amigo que tem um escritório, não vou falar bandeira, e eu fui lá numa festa de final de ano. E aí tem aquele pool de assessores de investimentos ali, né? E o pessoal meio que todo mundo ali no telefone mesmo, ligando pra galera e tal. E eu acho que hoje é vendido muito, se diz muito, vamos lá, você vai ser o seu, né? Você vai se separar de ser empregado, você é um empreendedor. Então, o relacionamento que você tem, acho que é bom as pessoas saberem que conta bastante. Claro, se você é bem nascido, você vai estar no circuito de pessoas que têm um maior recurso, e a probabilidade de você, ou não, executar um bom trabalho, com bons cursos, boas certificações, captar esse dinheiro e poder receber por isso, porque você está se qualificando para isso. Quando você vem de uma origem mais humilde, esse processo, naturalmente, né, demora um pouco mais. Então, não vamos nos enganar, né? Mas não também nos estimular. Por quê? Voltando ao assunto disso, porque tinha um garoto que estava lá, não devia ter 20 anos de idade, moleque. No interior de São Paulo, fez certificações ali, eu não lembro, fez Ancor, né? fez a certificação e estava no telefone ligando, captando dinheiro. E ele falou que, ele morava no interior e ele dormia num quarto no Airbnb. Ele veio para São Paulo, aí o escritório dava uma ajuda para ele, para se manter ali e tal, mas ele estava fazendo a carteira dele. Então, assim, eu acredito que um cara que está nessa pegada, independente da dificuldade, mas vai ter sucesso. Sim, não, com certeza. Eu acho que, cara, é louvável. Então, é que hoje, né, o cara acha que vai virar um assessor de investimentos, em 6 meses ele vai realmente ganhar. Então, não é assim, não é? Não, acho que eu queria que você falasse um pouco mais, porque
porque está muito mais à frente para essa galera. Então, é trazer um pouco, não desestimulador, mas a parte real, né? Sim. Que dá, mas tem que ralar. Tem que ralar. E é justamente até quando a gente pega e fala assim, você é empreendedor e o céu é o limite, é você que faz o seu. Se você não correr atrás, se você não se dedicar, é aquela coisa, tipo, eu sou CLT e eu tenho que trabalhar das 9 às 18 e daí eu cumpro o meu horário ali para poder receber o meu salário. Daí um dia você fala assim, agora você é empreendedor, agora não preciso trabalhar tanto, né? Agora eu sou dono do meu negócio, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, então eu posso trabalhar só 4 horas por dia, 5 horas por dia. Ou seja, você se dedica mais para o outro do que para você mesmo. Então, quando você está ingressando e você fala, isso aqui depende de mim, na verdade, você tem que trabalhar mais do que você trabalhava quando você era CLT. Né? Então, assim, e eu acho que é bem isso que você colocou. Eu estou entrando nesse mercado e eu estou cercado, eu tenho um ciclo de amizade aqui, onde a minha captação é mais fácil, porque eu tenho amigos que têm recurso e eu consigo captar de uma forma ali mais tranquila. Agora não, se eu não conheço ninguém que tenha muito dinheiro... Amigo só presta rico. Amigo só presta rico. Então, assim, eu vou ter que correr atrás mesmo, vou ter que ligar para todo mundo, eu vou ligar para 20 pessoas, vou conseguir captar mas tudo bem. Você vai ter que se esforçar. Porque, assim, a gente sabe que existe uma curva de aprendizagem e existe uma curva justamente de entendimento mesmo, se esse mercado serve para aquela pessoa ou não. Né? Então, assim, hoje a gente tem um volume significativo de profissionais que buscam essa certificação para poder entrar nesse mercado. Eles ingressam e, assim, pouquíssimos hoje constituem a sua sociedade, né? A grande maioria acaba entrando nesse mercado dentro de uma sociedade já constituída e tem essa curva de, tipo, se eu me adaptei a esse modelo, se eu estou conseguindo, de fato, captar cliente, né? E tenho ali ciência que, tipo, os 6 primeiros meses, o primeiro ano, trabalhar para começar a construir alguma coisa para ali na frente eu começar a ter um retorno, né? As pessoas têm que ter essa visão. Então, eu acho que se você consegue ultrapassar essa barreira, você segue em frente. Mas existe ali uma parcela que, eu vou lá, faço a certificação, entro no mercado, mas passa ali um ano, não é isso que eu imaginava e sai. Sim. Vamos dar um passo atrás e me conta um pouquinho, né? Tudo bem, a gente sabe então que tem a prova, né, de certificação, que é um requisito exigido pela norma da CVM. Quem é responsável por aplicar essa prova é a ANCORD. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da ANCORD, quais são as frentes de atuação da ANCORD e como que a certificação e o credenciamento, que é a área sob a sua responsabilidade, se situa dentro dessas frentes de atuação. Certo. A ANCORD, né, é uma associação de corretoras, então o papel institucional da ANCORD é defender os interesses do mercado de capitais, das corretoras, das instituições que estão inseridas nesse mercado. Mas dentro da ANCORD a gente tem outras frentes. Então, assim, hoje desde sempre, a ANCORD 2022 fez 50 anos. 50 anos. E desde sempre trabalhou-se muito o braço educacional, né? Até um certo momento a gente trabalhava muito com cursos voltados para a qualificação dos profissionais que atuam no mercado de capitais dentro ali das corretoras. 2008 veio o PQO e daí passou-se a ter uma certificação. Então, os cursos são importantes, mas a certificação é o que vai me dizer se eu posso ou não atuar nesse mercado. E a parte de certificação e credenciamento, ela veio em 2011 justamente por conta da instrução 497, que instituiu essa figura de entidade credenciadora, que não existia até então, né? Então,
quem cuidava de toda a parte de cadastro dos profissionais e a supervisão dele era a CVM. A gente só fazia a certificação, que a gente passou a fazer desde 2002, que antes de 2002 existiu o RGA, que é o Registro Geral de Autônomo, que não exigia uma certificação. Bastava você se registrar como se fosse um empresário. Isso, ia lá e falava assim, ó, é que lá atrás no mercado tinha uma figura chamada pastinha. Cara, assim, mas isso não então, assim, é existiam algumas figuras, então assim, esse RGA é o autônomo de hoje, mas é um cara lá atrás que falava assim, ó, eu tenho um monte de amigo aqui em volta, como é que eu faço captação desses caras para eles poderem... Porque desde sempre as corretoras, elas estão concentradas em São Paulo, a gente sabe, tem corretora no Nordeste, tem corretora em Minas, Rio, na região Sul, mas o foco é São Paulo. E então esse profissional, ele fazia o trabalho que o assessor faz hoje, não com a estrutura que existe hoje, de fazer essa captação desses clientes fora ali de São Paulo e do eixo Rio-São Paulo. E em 2001 saiu uma norma exigindo que tivesse uma certificação e em 2011 surgiu essa questão de existir essa entidade credenciadora, e como a gente já fazia a certificação desse profissional, a gente achou natural entrar com um pedido para ser essa entidade credenciadora. Então, hoje esse braço, ele tem uma independência com relação à questão institucional da associação. Então, a gente toca lá toda a parte de certificação, credenciamento, educação continuada, que também é uma novidade para esse profissional, né? Porque a norma lá em 2011, ela já nasceu com algumas novidades que não existiam no mercado, que era a questão de exclusividade, que certamente vai acabar agora com a nova norma que está para sair. A questão da sociedade, que antes você tinha o sócio não agente, e daí, não, agora só tem que ser sócio agente. A figura da entidade credenciadora e autorreguladora, e o programa de educação continuada, mas ele de fato só foi implementado em 2021, até porque a gente foi estudando qual seria a melhor forma de aplicar esse modelo para o assessor, que era a única atividade que até então não tinha educação continuada no mercado. Queria que você faça um pouquinho dessa exclusividade que está vindo aí. Como você enxerga isso? Eu acho que... O Open Bank do assessor de investimento. Open Finance, né? Open Finance. Open Broker. Não, eu acho que ela é válida, a questão do fim da exclusividade, né? Até para deixar ali aberto a decisão do assessor e da instituição se faz sentido ou não ter essa exclusividade, e isso passe a ser uma questão mais contratual do que normativa. Mas eu acho que essa não é a grande mudança da norma que provavelmente virá. Eu acho que é muito mais do modelo de assessor mesmo, que é a questão de você poder ter o sócio capitalista, de você poder ter a questão de contratação de CLT, se é bom ou se é ruim, não é essa questão, sim. mas assim, a partir de agora você tem N opções, é você que vai decidir que opção quer tomar. Você vai ter a liberdade de um empresário. Norma, exato, e não é a norma que vai dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e você ter algumas barreiras. Não, a partir de agora, eu estou te dizendo aqui que você pode ter vínculo com quem você quiser, você pode estruturar a sua empresa da forma que for melhor. É lógico, provavelmente vai vir ali algumas considerações, imagino eu, né, com relação a qual tipo de sócio você pode ou não pode, até para que não exija algum conflito de interesse. Mas eu acho que
as mudanças que virão nessa nova norma, elas serão benéficas para o mercado de assessoria. É porque também tinha aquele lance, né? O escritório tem quanto de custódia? Tem tanto, vinha outros, tomava. Custódia. Os caras o gerenciamento, né? Quanto você tem de custódia? Tenho tantos bi. Vem para cá. Quanto você tem? Começava aquela briga de algumas poucas instituições que são as maiores do mercado. E agora o cara podendo correr, então você já muda um pouco completamente a regra do jogo. Dá um pouco mais de poder de barganha para ele, potencialmente, talvez. Sim, o cara fica mais independente, né? Porque você está no escritório, você leva um recurso gigante, vem uma instituição, outra bandeira pode tomar, né? Então, acho que todas essas mudanças aí que você consegue proteger um pouco mais o assessor de investimento, que é uma figura tão frágil nesse cenário, eu acho que é bem-vinda, porque, cara, cara vai fazer uma captação ali, né? E sabe que o pedaço que acaba sobrando é pequeno, né? Em vista de tudo e do produto, né? Tem que ver muito produto. E aí vai muito que a gente está batendo aqui nos nossos podcasts, né? A qualidade do assessor em investimento em ter a sensibilidade de ofertar aquilo para o cliente que seja uma coisa saudável para o cliente, porque no final de contas, né? O que faz a engrenagem rodar é o investidor. Sim. E não a gente autonomia em si, né? Sim. Então ele vai falar, olha, Orlando, é muito bacana, eu entendo, beleza, esse produto até vou ganhar mais. Só que o que funciona para você hoje, você não vai colocar uma carteira em bolsa, você está guardando dinheiro para a escola do seu filho. Né? Não precisa uma carteira de ação. É o dinheiro da escola do seu filho, então você vai comprar esse produto aqui, porque, né, um planejamento financeiro faz mais sentido. Faz mais sentido. Então, acho que tudo que é hoje favorável e consiga dar uma proteção para o cara que está chegando agora, acho que é bem-vindo. Essa é a minha visão. Acho que uma ironia é que tiraram a palavra autônomo, mas talvez o novo assessor ele vai ser mais autônomo do que vai ser mais autônomo. Verdade. Uma ironia. Assim, uma dúvida muito comum, né, de quem é de fora do mercado, quem está chegando agora no mercado, quando ele olha todas essas certificações, isso aí é uma provinha que eu tenho que fazer, marcar um X, isso não é sinal de nada, esse negócio nem deveria existir, só serve para o governo ou alguém arrecadar taxa. Né? Eu queria assim, que você ajudasse, né? Botei o dedo na ferida agora aqui, né? O que você pode dizer, né, para essa pessoa, não para fazê-la mudar de opinião, mas para, vamos dizer assim, tentar informá-la sobre qual é o valor dessa certificação, qual é o valor da educação continuada, por que é preciso colocar algum tipo de filtro na entrada para esse tipo de profissional em tempos em que liberdade econômica é o grande, vamos dizer assim, o grande mote do dia. Conta para a gente um pouquinho por que essa certificação é importante. Sim, Difícil saber quando a gente colocar. Não, é que assim, é que eu ia falar. Agora a faca foi é que eu ia falar, eu discordo desse cara, mas tipo, não é esse o ponto. Eu acho que assim. Eu também não concordo com essa visão. Né? Sim, mas é que também não adianta a gente dizer, olha, você tem que fazer porque a lei manda, né? Que outros argumentos a gente pode apresentar? E esses argumentos eu uso em todas as reuniões que eu faço, em todos os escritórios de assessoria que eu vou, principalmente, não para tratar de certificação, porque os profissionais já estão dentro do mercado, mas para tratar da educação continuada. Por que existe a certificação? Por que existe a educação continuada? Isso eu discuto muito todo dia. A gente está inserido num dos mercados mais organizados do mundo. E o mercado de capitais, principalmente porque você está cuidando do dinheiro das pessoas, você tem que ter esse cuidado de olhar para o investidor e saber qual é a necessidade dele. Então, assim, o regulador, ele tem a preocupação, e assim, isso é nítido, e se qualquer pessoa olhar um pouco qual é o papel da CVM, entender ali o trabalho que eles fazem, vai entender que, tipo, a visão do regulador é como é que eu faço para defender o investidor. Né? As regras que são criadas para o mercado, então, assim, você pega e fala assim, o mercado de capitais tem um monte de regulação, tem esse negócio de compliance, suitability,
tem um monte de regra, tem um monte de regra justamente para beneficiar o investidor. Então, eu quero entrar no mercado que é organizado, que é regulado, que os profissionais precisam ser qualificados para poder levar o melhor serviço para o investidor. Então, você precisa, primeiro, mostrar que você tem capacidade para entrar nesse mercado e o que vai te dizer se sim ou não? É a certificação. Então, ela não é uma mera formalidade que foi criada para se arrecadar dinheiro e para você poder ingressar. Não, você precisa mostrar que você tem conhecimento para poder entrar nesse mercado. Entrei nesse mercado. Mercado de capitais, e principalmente nos últimos anos, se a gente for olhar, o que existe de produto novo, a cada dia surge um produto no mercado. Né? As normas, elas vão mudando, as regras mudam. Então, assim, eu tenho que estar antenado a tudo o que está acontecendo. Por isso, a questão da educação continuada. E isso serve para o assessor, serve para o analista, serve para o gestor, para o consultor, para o cara que está na mesa de operações, para o cara que está no back ali da corretora. Eu quero atuar nesse mercado, eu preciso me manter qualificado. Porque, lógico, né, nem tudo é perfeito, mas o mercado de capitais brasileiro é um dos mercados mais seguros que a gente vê aí no mundo. E até quando a gente olha para essa questão de, olha, o mercado ele cresceu de 500, 600 mil CPFs para 5 milhões de CPFs, ainda é muito pequeno. Né? Pequeno. A gente vê hoje, né, qualquer pessoa que tem rede social, Sim. você entra nas redes sociais, o que tem de propaganda de... Mas coisas boas, né? Você pesquisou. Sim. Coloca 500 pesquisou aqui que você ganha coleira 10 mil. Coleira de cachorro, você recebe um monte de coisa sobre coleira de então, cachorro. Assim, eu fico imaginando da infinidade de pessoas que caem em golpes financeiros justamente porque não conhecem o mercado de capitais. Né? E eu tenho que ter uma qualificação para poder sentar com essa pessoa, explicar para ele como funciona o mercado de capitais, explicar para ele quais são os investimentos que ele pode fazer. E eu tenho e eu falo para os assessores, além de você vender os produtos todos que estão aí, o que você mais vende para o cliente é segurança. Porque assim, não caia nesses contos, não existe essas mágicas aí de você ganhar 10% ao mês, ganhar 10 vezes o que você investiu. Não, aqui é investimento contínuo, você vai botar o seu dinheiro e você vai ver o que vai acontecer ao longo do tempo, você tem que criar uma disciplina para poder investir. E só quem vai te trazer isso é uma pessoa que vai estar comprometida com aquilo e vai ter qualificação para aquilo. Você já é um cara, desculpa o velho, mas é velho no bom sentido, velho de mercado, já pregão lá, começou na bolsa. Como hoje o cara se destaca para ser um bom assessor? Porque os cursos que você está falando, discurso na verdade não. O caminho que você está falando é diferente, né? O discurso é muito vago. Né? O caminho que você está dando para a gente, né? E com a sua experiência, você está falando, cara, seja um bom assessor, dá o atendimento para o cliente, se preocupa. Mas, então, imagina que a gente tivesse aqui 50 assessores ouvindo você falar. Como você acha que hoje faz para um cara ser um assessor diferenciado? Qual o caminho que ele faz para ser um cara top? Para poder se destacar, para poder oferecer mais produto e poder ser um cara que está atendendo melhor o cliente. Eu acho que para o assessor ser um assessor top... Você com sua experiência, fala, esse cara era top, meu? Esse cara ficou bom. O que o cara faz? Eu acho que ele tem que ter o olhar pro cliente ali, porque assim, não adianta você entender tudo de produto, você pode fazer 100 cursos do mercado e entender tudo de produto, se você não conseguir olhar quais são as necessidades de fato do cliente, saber entender o momento dele, eu acho que precisa ter esse olhar fora de produto e mais olhar pro
seu cliente ali, para o investidor. De novo. Humanas de novo aí, ó. É muito mais, o mercado está muito mais para humanas do que para exatas. Porque assim... Todo cara que está vindo aqui, que está falando, os caras que tem os calibrados, o cara fala, beleza, é humanos. Porque é lógico, ele precisa entender dos produtos até para ele explicar para o cliente e conseguir também estruturar ali o que melhor vai atender às necessidades do cliente. Mas eu acho que os soft skills hoje é o que diferencia o cara que só tem a técnica e não vai conseguir ter esse olhar mais... Então, você que está em casa humano. assistindo a gente aí, mais uma pessoa de alto calibre falando que mercado financeiro, né? É a questão da sensibilidade, né? Sinceridade humanas aí. Acho muito legal essa percepção, né, das pessoas. E dentro desse conjunto de habilidades mais sutis, aparece a ética. Né? E uma questão difícil, que eu tenho perguntado aqui para os nossos convidados, nossas convidadas, normalmente a gente sabe fazer o que é certo, ou identificar o que é certo. Claro, existem algumas situações de escolhas trágicas, ou então de zonas cinzentas. Mas, não raro, principalmente aquela pessoa que está começando, ela vê alguns atalhos. Né? Ela topa com algumas tentações, né? E ela tenta atravessar alguns limites, privilegiando o seu interesse em detrimento do interesse dos clientes. Né? O grande tema, se você olhar a norma inteira e espremer, tudo que está ali existe não só para garantir que o investidor tenha a qualidade da informação que ele precisa ter para tomar sua decisão de investimento, como também para que o conflito de interesse seja prevenido e, se vier a se manifestar no caso concreto, que ele seja devidamente reprimido. Né? Como que a gente consegue persuadir esses profissionais ou informar esses profissionais de que a ética é importante, sem simplesmente dizer para ele, olha, cumpra a lei? Né? O que a gente pode dizer para, de alguma forma, atuar na mentalidade dessas pessoas? Então, eu acho que... Difícil, hein? Não é difícil, não é difícil, não. O Leandro já conectou aqui com a gente. Não, e é bem na linha do que eu comentei, do que eu converso com os assessores, que é deles pegarem e entenderem que, assim, eu tenho que olhar para aquilo que é melhor para o cliente. E daí, quando eu falo dessa questão do mercado organizado e regulado, você pega e fala assim, você tem diversas ferramentas que vão te ajudar a, não digo, né, cumprir a norma, mas seguir ali o caminho correto. Uhum. Então, né, quando a gente fala de perfil de cliente, suitability, você cria algumas ferramentas, alguns mecanismos que é para ajudar esse assessor a conseguir ali traçar o caminho correto. E a gente, inclusive, quando desenhou o programa de educação continuada, né, sabendo que esse aspecto ético e de ter essa visão para o cliente, ela era importante, esse é o único item que é obrigatório no PEC. Então, assim, o programa de educação continuada, ele consiste ali de... Você tem duas possibilidades para conseguir manter o seu registro ativo a cada 5 anos. Ou você faz cursos ao longo desse período, ou você faz uma recertificação a cada 5 anos. Na recertificação e na própria certificação, eu já cobro os aspectos de ética, eles já estão ali englobados. Quando ele decide por fazer via cursos, é a única matéria que eu exijo que ele cumpra ali um valor mínimo de créditos. Tá. O resto ele fala, eu faço o que eu quiser, eu vou estudar o que eu quiser. A gente falou aqui de humanas, mas ele precisa ter um certo know-how técnico, e daí ele fala assim, olha, eu quero me especializar no mercado X. Uhum. Então o cara fala assim, olha, eu quero trabalhar com derivativos. Então é amplo pra caramba, né? Então eu vou me especializar aqui em derivativos, fazer um monte de curso de derivativos e não vou fazer nenhum curso do resto. Não preciso? Não precisa. Mas quando eu falo de ética, você tem ali
um volume mínimo que você precisa cumprir. Quando a gente hoje, o cara que quer fazer uma prova da Ancor, quando você está no mercado financeiro, inserido no mercado financeiro, é mais fácil você entender jargões, né? Liquidez, o que é uma call. O cara que não conhece o mercado financeiro é mais difícil no começo. Sim. Né? Até que o cara entenda. O cara pegar o material, como é que ele faz para passar mal? Ele vai estudando sozinho. O cara que não tem conhecimento de mercado financeiro, é recomendado ele fazer alguma espécie de um curso preparatório para a prova, ou o cara sozinho dá conta com o material? Assim, hoje... Porque, só para finalizar, Sim. antes de responder, né? Porque eu, por exemplo, teve um amigo que queria tirar a certificação da Ancor, e eu tinha um outro que tinha um material de estudo, né? Só que ambos já eram do mercado financeiro, tinham já uma certa... Foi mais fácil. Mais fácil. Aí eu só, eu estudo esse material aqui. Então, estou falando isso justamente para a pessoa que falou, agora, eu quero fazer a prova. Procuro um curso ou dou conta? Desculpa. Independente se você vai fazer um curso ou se você vai estudar por conta própria, eu acho que é muito mais da sua dedicação com relação ao estudo. Uma das discussões que eu tenho bastante é a questão... Todo mundo me pergunta, Orlando, que capítulo aqui, que tema que é pesado aqui, que reprova mais, né? Porque todo mundo vai lá e olha para a grade do exame e fala assim, derivativos é o que reprova mais. Uhum. Eu falo, então, eu preciso entender sempre a pergunta. A pergunta você está me dizendo qual é o conteúdo mais difícil ou é onde reprova mais? O conteúdo mais difícil da prova, certamente, é o conteúdo de derivativos. Uhum. Mas aonde reprova mais não é em derivativos. Por quê? Porque derivativos, daí o cara fala, isso aqui é difícil, então isso aqui eu vou estudar para arregaçar. E daí eu estudo muito derivativos. Entendi. E daí eu nem me preocupo em ler a resolução do assessor. O primeiro capítulo é a atividade de agente autônomo de investimento, porque a gente ainda não mudou o nome, porque a norma não mudou. O primeiro capítulo fala de atividade de assessor. E o que cai lá? Só a resolução 16. Ninguém gosta de ler norma jurídica. E daí a pessoa não lê a resolução. Os advogados tudo doido, né? Estuda, eu entendo. Se mata para entender de derivativos, se mata para entender de fundo de investimento, né? Fala, não, tudo que é difícil aqui eu vou bombar. Daí chega ali, pergunta, o assessor pode entrar em duas sociedades dele? Tipo, não leu, vai lá e diz que sim, pronto, já era. Tá. Então, assim, precisa se dedicar, precisa olhar para o conteúdo como um todo. É lógico que os cursos preparatórios ajudam, porque eles estão ali o tempo todo tratando do conteúdo que cai na prova. Mas se ele olhar lá para os conteúdos que a gente oferece, diz para ele que ele precisa estudar e ele for atrás, ele consegue. Precisa se dedicar. É lógico que quem já está inserido no mercado, profissional que atuava em banco e saiu e quer entrar no mercado de assessoria. Um cara que, querendo ou não, já está familiarizado ali com alguma coisa. Agora, eu venho cru, realmente, eu vou ter que me dedicar mais. Não tem como. É a mesma discussão que você comentou, tipo, o assessor que está num ciclo que tem pessoas abastadas ali, ele vai conseguir captar mais fácil. O outro não, mas não que o outro não consiga. É a questão da dedicação. Quanto que eu vou me dedicar para aquilo? Tem um ditado que fala que o trabalho duro vence o talento, quando o talento não trabalha duro. Peraí, vou te deixar uma caneta. Vou tatuar isso aqui. O trabalho duro vence o talento. Quando o talento não trabalha duro. Isso aí. Então, no futebol temos algumas explicações. Então, exatamente. Isso aí. Não, vamos falar de futebol, não. Não, é melhor não, né? Qual time que você torce? Corinthians. Tamo junto. Não tá sofrendo muito. Não tenho nada contra o Corinthians, não. Tem até amigos que são. Viu? Os piores são os casos. Eu nunca vi isso. Uma coisa mágica aconteceu aqui hoje. 2 botafoguenses na mesma sala. O Chico é botafoguense e o menino aqui do som é botafoguense.
Nunca vi isso, cara. Eu nunca vi um metro quadrado com um botafoguense junto. Exato. Fora do Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro ainda. No Rio de Janeiro você não encontra, imagina. Mas eu quero ver você achar com facilidade um torcedor do Paysandu em São Paulo, que é o meu caso. Eu torço pelo Paysandu. Paysandu? É porque eu nasci em Belém do Pará. Torço pelo Paysandu, meu time do coração. Olha só. Não consigo achar. Deve ser a primeira pessoa que eu conheço torce Paysandu. Mas uma pergunta relevante, voltando para o nosso tema, já encaminhando para um fechamento. Eu não sei se essa informação é pública, mas qual é o percentual de aprovação média assim, que a gente tem das pessoas que tem? Eu sei que como a oferta é permanente, é mais difícil, mas historicamente, pelo menos no último ano, nos últimos 2 anos, qual tem sido a taxa de aprovação? A taxa de aprovação 2022, 51%. 51%. Ao longo do tempo, é uma taxa que tem se mantido constante? Ou aumentado? Nos últimos anos, ela tem se mantido ali nessa faixa de 47%, 52%. Tá. Ela já foi menor lá atrás. Uhum. E por que a gente viu que esse nível de esse percentual de aprovados ele foi aumentando? Justamente porque as pessoas passaram a se preparar mais, e daí quando a gente olha para essa questão da pandemia, eu tenho essa visão de que como as pessoas ficaram mais em casa, elas tiveram mais tempo para poder se dedicar. Bom. Então, esse é um ponto. É uma hipótese bem plausível. Outro ponto grande parte dos profissionais que ingressaram no ramo de assessoria nesses últimos anos, eles vieram justamente do mercado financeiro já, vieram dos bancos. Então, assim, teve a pandemia, os bancos foram fechando agências ali, foram demitindo. Esse profissional falou, eu sei trabalhar no mercado financeiro ou eu vou montar um outro negócio aqui? Não, vou continuar nesse ramo aqui. Então, pegando esses 2 pontos do profissional que já tem um pouco de conhecimento e precisa se dedicar para poder passar na prova, mas já tem uma base, e das pessoas terem um pouco mais de tempo para poder se preparar, eu acho que é o que trouxe esse número para cima. A gente já teve lá atrás, 2015, 2016, taxas de aprovação na faixa de 37%, 38%. Aprova mais que o Exército de Israel, cara. Os caras são... E você... Essa questão também digital, né? Do acesso da comunicação, você acha que favoreceu muito? Então, o cara, antigamente, ia fazer a prova, o material de estudo era reduzido. Hoje, você podcast, você tem vídeo, né? Você está no carro, está ouvindo, você está estudando. Desculpa, você está estudando. O material está bem mais abundante. Mais abundante. Isso facilitou para as pessoas serem aprovadas na prova? Não, isso facilita muito. E, assim, as pessoas hoje têm mais acesso à informação. Eu acho que isso até foi um fator quando a gente foi discutir a questão da educação continuada. A gente conseguiu aprovar com a CVM o programa de educação continuada no final de 2019. A gente teve um trabalho bem árduo para conseguir moldar o negócio da melhor forma para poder implementar ela. E daí a gente conseguiu essa aprovação. Começo de 2020 veio a pandemia e a gente falou, ia lançar o PEC, a gente falou, não dá para lançar, vai todo mundo ficar em casa, como é que eles vão fazer curso? Sim. Porque até então todo mundo tinha a visão do curso presencial, né? Você quer estudar, você tem que ir em alguma escola. Isso. E a gente viu o quanto isso mudou em 2020. 2020, as instituições que tinham curso presencial transformaram os cursos em cursos EAD, e isso é um exemplo da própria Ancord. A gente só tinha curso presencial até 2019, e hoje a gente não tem mais nenhum curso presencial. Todos os cursos são EAD. Síncronos ou assíncronos ou mistura? Hoje é tudo assíncrono, mas a gente acaba estudando algumas coisas para a gente fazer atuar sessões de ao forma, vivo, talvez um modelo híbrido, híbrido, coisa assim. Exato. Legal. Então, assim, e a gente viu em 2020 isso acontecer no mercado inteiro, né?
Então, eu acho que hoje o volume de conteúdo sobre mercado financeiro, finanças, e daí quando você olha ali para a grade, tudo aquilo que está ali está disponível em escolas, em podcasts, em canais do YouTube. Então, assim, se eu me dedicar e buscar ali os conteúdos, talvez eu nem precise de um curso preparatório. Ah, mas eu quero ter ali uma segurança a mais, o curso preparatório pode me ajudar. Principalmente quem não tem a disciplina de procurar o material, Exato. separar o que é útil do que é Sim, inútil. Exato. É muito difícil, porque esse excesso de informação também pode ser um problema. Pode ser um problema, porque daí ele fica perdido no que Exato. acessar. Exato. E uma coisa que eu tenho notado nos últimos tempos é que as próprias instituições, corretoras, bancos de investimento, distribuidoras, elas têm também feito parcerias para oferecer curso preparatório para essas pessoas. Porque para esse cara, quanto mais gente vai no mercado, melhor para ele, né? Então, assim, ele só vive disso, né? Então mais gente hoje, captando para ele, né? Então, hoje, assim, é querer mesmo. Ah, eu quero entrar nesse mercado, é lógico que eu preciso ter perfil, e daí aqui, não sei nem se eu posso fazer um merchan, claro, por favor, da própria BAE, assim, e eu sempre comento que, assim, você quer fazer a prova da Ancord? Você quer ser assessor? A BAE, ela oferece um curso junto com a FGV, que é de empreendedorismo voltado para o assessor de investimentos. E daí eu falo, antes de fazer a prova, faz esse curso, porque daí você vai entender, tipo, o mercado de assessoria funciona desse jeito. Eu tenho perfil para ser empreendedor? Eu tenho perfil para estar nesse mercado? Porque também, às vezes, a pessoa tem a ilusão que, não, eu quero ser empreendedor. Às vezes você não tem esse perfil. Daí você vai lá, faz a prova, entra no mercado, e daí você fala, nossa, não é nada daquilo. Depois de 6 meses, fala, eu perdi tempo estudando, perdi tempo fazendo prova, entrei nesse mercado, nem é isso que eu quero, vou fazer outra coisa que não tem nada a ver com isso. Não, então, deixa eu entender esse mercado. Entendi, é isso que eu quero para mim, então deixa eu me preparar para a prova. Ótimo. Bem, encaminhando aqui para o final, eu queria, antes de tudo, te agradecer, né, a tua presença e talvez pedir para você uma ideia, né, de o que hoje mais preocupa a Ancord em matéria de certificação, ou seja, qual é a prioridade máxima ou as 2 maiores prioridades em matéria de certificação e credenciamento para o futuro próximo, na sua visão e na visão da Ancord, eventualmente? Hoje, 2023, a Ancord tem 2 grandes frentes. Uma é a reformulação do exame de certificação. A gente está trabalhando em cima disso, justamente para trazer um pouco até do soft skill para dentro da certificação, que é uma coisa que não tem, né? Então a gente está aí trabalhando para poder emplacar em uma mudança na certificação. E tem toda essa questão do que virá da nova norma. Então a gente está bem preparado para poder atuar com aquilo que vier, né? Como a gente cuida de toda a vida desse assessor, então, eu quero ingressar nesse mercado, eu preciso fazer a prova, depois da prova eu tenho que ir lá me credenciar, e daí do credenciamento eu vou criar uma sociedade, ou eu vou entrar em uma sociedade que já existe para poder me vincular a uma instituição, e daí com isso tem todo a vida dele, até o dia que ele fala assim, não quero mais atuar nesse mercado, vou pedir o meu cancelamento. Como a gente cuida de tudo isso, e olhando lá, e isso é uma coisa positiva nesse mercado, que assim, toda norma que se cria, primeiro eu vou ouvir o mercado para entender o que o mercado acha daquilo. Então, a SDM 05, que foi justamente essa consulta pública para entender o que o mercado queria da nova norma, ela nos deu mais ou menos um norte daquilo que pode vir. E a Ancord, para se antecipar aquilo que pode vir, a gente já reestruturou todo o sistema, está tudo guardadinho lá, porque se vier tudo aquilo que está discutido na SDM, eu já tenho o sistema pronto para poder operar no dia seguinte. Então, a gente está nesse momento de
deixa eu ver o que vai vir na norma para eu poder me adequar, e essa questão da certificação, de fazer uma reformulação. Adaptação da jornada do assessor, né? Isso, por assim exato. dizer, do ciclo de vida dele. Tá ótimo. Marco, alguma consideração final, meu amigo? Cara, Orlando, você é economista raiz, né? Você estava no berço do mercado financeiro na BMF, lá a gente estava junto no mesmo período ali, né? Em lugares diferentes, mas estava ali juntos. E assim, vendo que você está se reciclando, acompanhando a evolução do mercado, então acho que a instituição está em boas mãos. Parabenizar o trabalho que você faz, as certificações que hoje você distribui para o mercado, e agradecer demais a sua participação, dividindo esse conhecimento aí com a gente e com todos que estão nos assistindo. Cara, obrigado, só tenho de agradecer. Não, eu que agradeço o convite, estou aberto aí a novas discussões. Eu acho que é positivo para o mercado, é positivo para o assessor e é positivo para o investidor. Ótimo. Muito obrigado, Orlando, e obrigado a você que esteve aqui com a gente até o final. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. AI 4.0 – O futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,